Glória a Deus. Sejam bem-vindos ao canal Examinando a Palavra de Deus. Eu estava assistindo a um vídeo no YouTube de um canal que aborda temas relacionados às injustiças que ocorrem em nosso país, bem como em alguns outros países da América Latina, e como muitos de nós cruzamos os braços diante de fatos que acreditamos não nos dizem respeito. Ele disse algo que me fez refletir sobre a existência do bem e do mal, sobre o bem existir porque o mal também existe, e que por isso não faz sentido ficarmos indiferentes diante da prevalência do mal. Você sabe por que estamos aqui? Vou te mostrar que a existência de Deus é incontestável, pois há muito mais em nós do que simplesmente nascer, viver e morrer sem propósito algum. Muitos de nós conhecemos um ditado popular que diz: de boas intenções o inferno está cheio. Se você pesquisar na internet sobre o que esse ditado quer dizer, ficará surpreso com a variedade de explicações e interpretações que existem. No entanto, eu, como servo de Deus que vê espiritualidade em tudo que é dito e feito pelo homem, de forma consciente ou inconsciente, entendo que essa expressão significa que as boas obras que fazemos não são suficientes para garantir uma eternidade com Deus. Você não precisará ir muito longe para encontrar alguém que se acha bom o suficiente. É só olhar ao redor e você verá, até mesmo dentro da sua casa, pessoas que se autodenominam merecedoras de serem recompensadas por Deus por suas boas obras, ou que no mínimo não deveriam sofrer injustiças pelo fato de serem tão boas para com as outras pessoas. Quando o mal chegou ao conhecimento do homem no início da humanidade, através da desobediência, foi-lhe dado o poder de escolher entre duas atitudes que logicamente dariam a recompensa, conforme sua decisão: fazer o bem, o que alegraria o seu Criador, ou persistir em fazer o mal, distanciando-se cada vez mais dele. A verdade é que foram postos diante dele o bem e o mal, e Deus não podia interferir em sua escolha. O livre-arbítrio que Ele concedeu a cada um de nós fez com que o nosso amor por Ele fosse legítimo, genuíno e espontâneo. A queda do homem teve consequências tão desastrosas e a escolha por fazer o bem, que deveria ser, pelo menos teoricamente, psicologicamente indolor, trouxe dores devastadoras, não apenas no psicológico, mas também na própria carne. Fazer o bem incomoda o mal. Fazer o bem atrai luz para aquele que o faz. E onde há luz não podem existir as trevas que são provenientes do mal, pois não há comunhão entre eles. A presença de um é a inexistência do outro. E quando um só se sobressai, o outro não se dá por vencido e ataca para trazer para o seu lado aquele que o rejeitou. Você precisa entender que desde que nascemos, nos encontramos numa guerra travada dentro de nós mesmos, mesmo sem saber de sua existência. E mesmo aqueles que não entendem bem o que acontece, Deus colocou nele o sentimento de que o que praticam ou pretendem praticar pode ou não ser errado. É uma guerra espiritual onde o vencido é aquele que cede. O que fazer para deixar de ser afrontado pelo mal por fazer o bem? Posso te garantir que deixar de fazê-lo não é a resposta certa. Muito menos ser o que chamam de isentão, ou seja, nem fazer o bem nem fazer o mal. Eu me lembro que um dia, ao desabafar com um familiar já falecido sobre estar passando por uma perseguição espiritual muito violenta, ouvi dele que eu só estava passando por isso porque estava mexendo com quem estava quieto. Logo percebi que ele não entendia o que acontece no mundo espiritual. Quando decidimos entregar nossa vida a Jesus e fazer a sua vontade, enfrentamos desafios espirituais. Eu vi essa situação como uma oportunidade de ensiná-lo que aceitar a Jesus é muito mais que ter fé, é também ter obras a apresentar ao Senhor, e que é justamente por causa dessas obras que somos tão perseguidos. Ele não nos escolheu para agirmos com indiferença diante do avanço do mal. O mal é como metástase se espalhando pelo corpo. Não podemos ficar de braços cruzados. A Bíblia deixa claro
que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. O homem é pecador por natureza, segundo a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Porém, ser pecador é diferente de cometer pecado. Ser pecador significa que nascemos em pecado devido à queda do homem no jardim do Éden, enquanto cometer pecado é um ato voluntário. Portanto, quando sabemos fazer o bem e não o fazemos, cometemos pecado. Não há uma só alma vivente nessa terra que tenha vindo a esse mundo por acaso ou por acidente. Deus nos amou antes mesmo de nascermos e traçou um plano perfeito para cada um de nós. E quando descobrimos o seu plano, entendemos que cruzar os braços para sua obra é negligenciar a missão para a qual ele nos chamou. O mal existe porque pessoas se propõem a torná-lo palpável, executando suas intenções, cujo único propósito é a destruição. Entende? São pessoas que escolheram fazer o mal e é isso que faz com que ele exista. E são pessoas que Deus escolhe para combatê-lo. Você foi chamado para dar fruto, entre os quais se inclui principalmente eliminar o mal, convencendo seus adeptos a se unirem a nós, deixando e rejeitando fazer o mal. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O seu prazer está em que o ímpio viva, se convertendo do seu caminho. E ele nos incumbiu dessa tarefa. O homem deu êxito ao mal quando desobedeceu a Deus no Éden. Então cabe a nós trazer aqueles que estão nas trevas para a divina luz. Quando cruzamos os braços, nos tornamos infrutíferos, ocupando a terra inutilmente, como árvores carregadas de folhas que não servem de alimento. E o pecador nada mais é do que um faminto das palavras de salvação que Deus colocou em nossas bocas para alimentá-lo, como uma mãe pássaro alimenta seus filhotes. O Senhor Jesus contava muitas histórias que conhecemos como parábolas. O método que ele usava para explicar verdades complexas. Para entender por que Jesus escolheu falar tanto em parábolas aos seus discípulos, é importante compreender o que são essas verdades complexas. Elas referem-se a conceitos ou ensinamentos que não são facilmente compreendidos à primeira vista. Geralmente envolvem ideias profundas, abstratas e multifacetadas, ou seja, com diferentes faces, ângulos e lados, que exigem reflexão e interpretação para serem plenamente entendidas. No contexto das parábolas de Jesus, essas verdades complexas frequentemente abordam temas espirituais, morais e éticos, como o amor ao próximo, o perdão, a humildade e o reino de Deus. A parábola do rico e Lázaro, por exemplo, é uma verdade contada por Jesus, pois revela o que realmente acontece com o homem após a morte, independentemente de esses personagens terem existido ou não. No conceito do tema que estamos abordando, que se refere a darmos frutos na obra de Deus, ao fazermos o bem, Jesus registrou a parábola da figueira estéril. Deus é representado pelo homem que plantou a figueira, enquanto nós somos a figueira individualmente. Jesus é o vinhateiro. O Senhor Jesus deixou claro com essa parábola que todos nós fomos colocados na terra para fazermos algo útil para o reino de Deus. Ninguém está aqui para ocupar a terra em vão. Existem vários versículos bíblicos que usam a palavra desterrados ao se referirem aos que já partiram deste mundo. Desterrado significa ser tirado da terra, literalmente. Como enfatiza a parábola, há um diálogo entre Deus Pai e Jesus. Esse diálogo sugere que após muitas oportunidades dadas por Deus para que sua figueira desse fruto, ele decidiu cortá-la, pois ela não foi plantada para ocupar a terra em vão. Assim como diz a parábola, o Senhor Jesus intercede ao Pai por cada um de nós, pedindo mais tempo para trabalhar em nossos corações e para que venhamos a dar frutos. Na parábola, o vinhateiro pede ao dono da vinha um prazo de 1 ano. Mesmo que o tempo de Deus seja diferente do nosso, sabemos que o Senhor Jesus respeitará o prazo que ele pediu a Deus, um prazo suficiente para esgotar todos os recursos, na tentativa de nos fazer dar frutos. Embora saibamos que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, devemos estar sóbrios e entender que a paciência divina, que é a definição de longanimidade, por mais que pareça interminável, está longe de ser eterna. Um dia o Senhor terá que cortar essa figueira estéril. Então, se você sabe fazer o bem, não hesite em fazê-lo. Esforce-se em fazê-lo.
seja firme em rejeitar o mal. Cada vez que você faz o bem, vai se tornando mais limpo, até ficar mais alvo do que a neve. Fazer o bem é como um banho que remove toda a sujeira, te purificando mais e mais. Por outro lado, fazer o mal te afunda na lama, te torna imundo, e isso é mais que sujo. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A eficácia do bem que você faz está em servir a Jesus com toda a sinceridade de todo o coração. Fazer o bem sem entregar a sua vida a Jesus não te faz especial ou merecedor de uma eternidade com Deus. Como diz o velho ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Pense nisso. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, porque Ele virá em breve e quererá achar fruto em você. Há muito mais em nós do que simplesmente nascer, viver e morrer sem propósito algum. Receba essas palavras e permita que elas toquem profundamente em seu coração. Deus abençoe você. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, seu pedido de oração nos comentários. Estarei orando por você. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.